Joga um hino na tela para mim, para ofertório, que eu não falei nada aqui. Joga um hino para nós cantar para o ofertório agora, que eu não falei nada e muita gente não soubesse, não depositou. Joga lá que nós vamos cantar agora para a oferta. Depositar a oferta no... Joga qualquer um para o irmão ver que está bom, depositar a oferta no... Quantas bênçãos? 329. 329. Vamos cantar quantas bênçãos. Se da vida salga se da vida sagas procelosas são, se com desalentos justas tudo vão, com as muitas bênçãos dizer de uma vez, a viver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, tantas quantas são, recebidas da divina
Pode sentar aí. Agora vamos ouvir o pregador dessa noite. Não, os visitantes, vou apresentar primeiro. Vou apresentar os visitantes. Graça e paz, irmãos. Amém. Graças a Deus estamos aqui na casa do Senhor, né? E gostaríamos nessa noite de conhecer os nossos visitantes, mesmo sabendo que alguns deles já estiveram aqui, né? Mas é motivo de grande alegria nós recebê-los aqui. Temos aqui o Luiz Henrique e a namorada. Qual o nome, por favor? Joyce. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigada pela presença de vocês. É sempre uma alegria para nós aqui, quando vocês estão aqui conosco. Temos um irmão? Arley. O Arley. É isso mesmo? Muito obrigada pela sua presença. Uma alegria para nós tê-lo aqui conosco neste culto de oração. Temos também um outro irmão lá na frente da nossa irmã Rose. Qual o nome, por favor? Marcos. Também já esteve aqui, né? Muito obrigada, Marcos, pela sua presença. É uma alegria tê-lo conosco também nessa noite. Temos aqui a Adriana. Nossa, acho que eu estou ficando surda mesmo, né? Leandra, muito obrigada, querida, pela sua presença aqui conosco. É uma alegria tê-la aqui juntamente conosco nesse culto aqui à noite. E temos o nosso pregador, que eu gostaria de aproveitar e convidá-lo, o nosso irmão Abner, né? Isso. É dos Gideões. Com certeza, irmão, pode vir à frente, por gentileza. Eu aproveito para agradecer a todos os presentes, tanto os visitantes quanto os membros da igreja que hoje estão aqui para adorarmos a Deus. E passo a palavra agora ao nosso irmão Abner. Eu gostaria que ele se apresentasse, né, irmão? Apesar da igreja já conhecê-lo, mas algumas pessoas ainda não o conhecem. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Fique à vontade. Irmão. Tem duas águas aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Queria agradecer a recepção da igreja. O pastor Joel está curtindo umas férias maravilhosas, né? Foi lá ver a família. Isso é muito gratificante e precisa de ter um descanso realmente, né? A correria, principalmente o pastor, não é fácil. E ter a família distante, né? Você poder vê-los novamente é uma alegria muito grande. Ficar distante não é fácil para o pai. Meu nome é Abner, eu faço parte do Ministério dos Gideões Internacionais. Nós distribuímos a palavra de Deus em vários locais onde a igreja tem dificuldade de acesso. Então nós entregamos a palavra de Deus nas escolas, nas faculdades, nos hospitais, no exército, em várias outras localidades. Nós somos o braço da igreja, porque muitas vezes nessas localidades, se você falar que é da igreja A, B, C, você não vai conseguir entrar e você tem grandes dificuldades. Mas o nosso ministério, ele visa entregar a palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus, ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, se Jesus, ele quer que todos examinem, para que as pessoas possam conhecê-lo, então nós, como cristãos, precisamos proporcionar aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, conhecê-lo, e fazer a vontade dele, que é ele ser revelado a cada uma das pessoas. Sou casado há quase 30 anos com a minha querida esposa ali. Temos 3 filhos, uma de 27 anos, temos uma de 25 anos e tem uma de 21 anos. Nós estamos nos aposentando dos filhos, que agora cada um está tomando o seu caminho, né? Mas na realidade é um privilégio. Temos a família já adulta, né? E a gente fala até hoje, né? Quando é bebezinho, quantos são os seus?
você cuida, você corre atrás, é uma maravilha, né? E hoje, quando eu estou vendo um casal jovem que está com 2, 3 filhos ali na rua e vejo correndo para um lado, para o outro, eu falo assim, puxa vida, graças a Deus eu já passei por essa fase, porque com os nossos, eu acho que é o amor, né, que você tem pelos seus filhos, você que consegue passar por tudo isso. Mas quando você vê outros passando por isso, você fala, a tarefa é árdua, não é fácil, mas é algo extraordinário, né? Você investir na vida de crianças e vê-las tornando adultos e seguindo o seu caminho. Queria falar sobre um assunto essa noite, muito importante. Nós vamos falar sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? O que representa a graça de Deus na nossa vida? O ser humano, ele pode ser salvo pelas obras? O ser humano pode ser salvo porque ele vai para uma igreja? O ser humano pode ser salvo por fazer alguma coisa que agrade a Deus? A ideia dessa noite é nós abrirmos as Escrituras, porque na realidade a salvação que Deus concede a cada ser humano pela graça, ela é eterna, e quem a recebeu não pode desconfiar que um dia ele vai estar com Deus, porque não é o homem que a garante. Quem a garante é aquele que veio e morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Por isso, vamos abrir Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 a 9. E assim que nós lemos o versículo, eu vou orar. Todos encontraram? Efésios 2, 8 e 9. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. De novo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, nós chegamos à Tua presença, Senhor, agradecidos pela revelação da Tua palavra, que nos ensina, que nos instrui, que nos mostra a verdade. Ela é suficiente para esclarecer aos nossos corações o seu recado. Nós te agradecemos porque ela diz que nós somos salvos pela graça, que isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, não temos mérito nenhum, e nós somos salvos porque o Senhor nos amou ao ponto de enviar o teu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados e nos justificar diante do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Fale ao coração daqueles que estão nos visitando, ó Pai. Revele aos seus corações a tua verdade. E se tem alguém aqui que ainda não tem a Cristo, que essa noite ele possa tomar uma decisão de receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém. Sentar. Antes de entrar nesse assunto específico da graça de Deus, eu gostaria de primeiro falar sobre a situação do homem diante de Deus. Primeiro, tudo aquilo que você recebe de informação das Escrituras é para instruir você, para que você possa saber a verdade sobre aquele determinado assunto.
a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do nosso coração e de nos ajudar a entender a verdade que Deus quer revelar a cada um de nós. A palavra de Deus é suficiente, eu não preciso de um livro auxiliar, eu não preciso de uma história paralela para entender aquilo que Deus quer esclarecer sobre determinado assunto. A Bíblia fala então, em primeiro lugar, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos pecaram. Quem pecou? Eu pequei? Pequei. Vocês pecaram? Pecaram. Pecaram. Maria, mãe de Cristo, homem, pecou? Pecou. Todos nós pecamos. Tanto é que a própria Maria fala: e eu me alegro em Deus, o meu Salvador. Quem precisa de Salvador é pecador. Então, a primeira situação que você tem que ter certeza no seu coração, que você pecou, que você peca, que somos pecadores, porque você está reconhecendo o seu estado diante de Deus. Eu sou pecador. Segunda coisa que você precisa entender, que o Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Primeiro, a morte espiritual, que é aquela morte que o homem se separou de Deus por causa da desobediência, e esse pecado começou com Adão, lá no Jardim do Éden, e quando o ser humano nasce, ele já nasce pecador. E por ele ser pecador, ele tem a morte espiritual, que é algo que foi feita uma separação dele em relação ao seu Deus. Todos pecaram, por isso estão separados de Deus. Mas também a morte física. Então todos nós temos a plena certeza, convicção, que um dia nós vamos morrer. Em Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ninguém volta, viu? Ninguém volta. Porque é a palavra de Deus que diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Eu queria mostrar para você que a situação do homem é desesperadora. Pecado separado de Deus gera a morte, e um dia ele vai entrar em juízo. Deus garante isso através da tua palavra. Diante de uma notícia terrível que eu estou passando para aqueles que ainda não conhecem Jesus, sobre a situação do homem diante de Deus, gostaria de dizer também que o homem, ele já nasce condenado. Quando você recebe aquele bebezinho no hospital, e que a gente se alegra demais, né? Eu lembro que eu tive o privilégio de ver o nascimento da minha filha, a Bianca. E quando eu a vi chegar, apesar que quando nasce a criança, você fala assim: poxa, mas será que ela é bonitinha, né? Porque naquele momento ali, você está vendo o barco, está nascendo a criança, está toda sujinha, né? Vai limpar aquela criança e depois você vai ver que ela está bonitinha, o cabelinho já mais acertado depois que toma o banho. Mas é interessante que aquele bebezinho que nasceu já nasce pecador. Por isso, João 3,18 fala que quem crê não é condenado. Mas aquele que não crê já está condenado. O ser humano nasceu, ele já está condenado em partir com a eternidade, longe de Deus,
se um dia ele não nascer de novo. Então a situação realmente é extremamente delicada para um ser humano que nasce por causa do pecado. E a gente herda isso naturalmente quando você vem para essa vida. Vamos ler Efésios 2:1. Efésios, capítulo 2, versículo 1, e também Efésios 2, capítulo 2, versículo 5. Deixa eu pegar aqui. Efésios 2, 1 e 2, 5. Olha o que a Bíblia diz. Vamos entender aquilo que eu falei até agora com vocês, para entender o que a Bíblia está falando aqui agora. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou junto com Cristo. Pela graça sois salvos. O que Paulo está mostrando para nós aqui, lembra que eu falei, todos nós nascemos pecadores, que nós já nascemos mortos espiritualmente. Aqui ele relata o seguinte, que quando a pessoa recebe Jesus no seu coração, ele nasce de novo, e aqui está dizendo que ele vivifica, ele dá vida a cada pessoa que recebeu a Cristo e nasceu de novo. Porque ele caminhava, ele estava morto nos seus delitos, nos seus pecados, mas quando você encontra Jesus, ele te dá uma nova vida. Esta nova vida é a vida espiritual que eu não tinha ainda. Eu estava morto espiritualmente. Mas quando eu encontro Jesus em minha vida, ele me dá uma nova vida. Jesus, no encontro que ele teve com Nicodemos, ele fala que é necessário, para entrar no reino de Deus, nascer de novo. Não é o homem entrar no ventre da sua mãe e nascer na carne novamente. Ele está dizendo que quando essa menininha que nasceu, que é a minha filha, ela durante a sua vida, ela vai crescendo, ela vai andando, ela vai caminhando, ela vai vivendo a sua vida natural. Um momento da vida dela, e foi o que ela fez, ela reconheceu que ela era pecadora e ela recebeu Jesus como seu Senhor. E naquele momento a Bíblia fala que ela foi trazida à vida espiritual e que agora ela pode se comunicar com Deus, porque para se comunicar com Deus, você se comunica espiritualmente, coisa que ela não podia fazer no passado, porque ela estava morta nos seus delitos e nos seus pecados. É interessante que isso que eu estou falando para vocês, a maior parte dos seres humanos, eles querem se aproximar de Deus. A maior parte das pessoas sabe que tem um vazio e que muitas vezes ele não sabe explicar por que ele tem aquele vazio no coração. Por que ele não consegue ter satisfação? Ele quer dinheiro, ele conquista dinheiro, mas daqui a pouco o vazio volta. Porque tem um vazio lá no coração, ele está morto. E ele quer se aproximar de Deus, mas ele não sabe, porque aí é função nossa explicar para ele como ele faz para se aproximar de Deus. Então o homem tenta se aproximar de Deus através da religião. E quando ele vai para a religião, ele tem os dogmas daquela determinada religião, ele tem aquilo que a religião determina que ele tem que fazer, e que ele começa a fazer, e muitas vezes ainda ele tem um vazio no coração.
Também não é só chegar numa igreja evangélica e falar, eu quero ser evangélico. E de repente você começa a trazer sua Bíblia, você começa a ter roupa de crente, né? Tem roupa de crente, né? E a pessoa começa a vir para a igreja. Mas até o momento ela está perdida. E se ela passar 30, 40 anos dentro de uma igreja e nunca entregar o seu coração a Jesus, se ela não renascer espiritualmente, se ela não ter uma nova vida com Cristo, ela vai morrer e vai para uma eternidade longe de Deus, porque a religião não consegue fazer o que Cristo fez, que é derramar o teu sangue na cruz do Calvário. Não consegue. Então, essa é uma realidade que tem que ficar muito clara no nosso coração. Outra coisa que nós fazemos é tentar se aproximar de Deus através das obras. É natural. Eu lembro quando eu comecei a ir para... Eu tinha um grupo de amigos e que a gente começava... a gente saía juntos para todo lugar. Era um bailinho no bairro, era uma festinha, juntava ali aqueles amigos e a gente ia fazer. Eu senti o desejo no coração, eu falei assim, puxa vida, eu tenho medo da morte. O que vai acontecer comigo? Mas eu não conhecia. Aí eu falei para eles assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos sair, mas vamos na missa. E aí eu comecei a ter interesse de ir para a igreja. Era como se fosse uma troca com Deus. Deus, eu estou indo. Quando eu morrer, o Senhor me dá a salvação. Era isso que eu tinha no meu coração. Aí eu ia para a missa, ficava assim no relógio toda hora, não via a hora que acabasse a missa, e eu queria sair para ir me divertir com meus amigos. Mas não, na missa eu estava presente, porque eu achava que indo lá, Deus ia me ajudar, porque eu estava fazendo boas obras. Eu estava caminhando, tentando agradá-lo da minha forma. Mas é muito importante a gente entender que a forma de se aproximar de Deus não é a forma que você acha. A forma de você se aproximar de Deus não é muitas vezes através dos dogmas que a igreja ensina, das regras que a igreja ensina. Isso não faz você se aproximar de Deus. Tem uma certa passagem que Jesus diz assim: vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Então não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Eu sempre digo assim: você já comprou um celular? Aí você compra um celular bem sofisticado. Mas quando você recebe o celular, se você é uma pessoa que não tem muito jeito com a tecnologia, aquele celular te oferece muitos recursos. Mas a única coisa que você sabe é ligar, fazer a ligação, receber ligação. Alguns com muito estudo vão para o WhatsApp ou Facebook. Mas o celular oferece muitas coisas para você. Eu não sei se vocês já tiveram um micro-ondas novo e vocês tentaram ligar, mas aí você vai lá, aperta um botão, aperta o outro, vai dar certo, não sei o quê. E aí você vai lá e toca aqui, toca ali. E aí você não consegue fazer o negócio funcionar. Carro novo. Hoje, antigamente, carro era só na chave, né? Hoje você entra, você está com a chave no bolso, você aperta o botão e ele liga. Mas ele oferece muito mais coisa para você. Por que eu estou falando isso? Quando você se aproxima de Deus, Ele tem um manual que vai explicar para você a coisa certinha, para você saber tudo o que Ele tem para você. Mas muitas vezes o ser humano ele quer fazer o quê? Do jeito dele, através das obras, através do que eu acho que é certo. Esquece disso. Nós temos que nos aproximar de Deus baseado na forma dele. É Ele que nos fez e é Ele que fez o manual para que a gente possa
realmente se aproximar dele e saber aquilo que é a verdade. Precisamos ir nas Escrituras para conhecer os diversos assuntos. Jesus, lá em João 5, 39, 40, ele diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. No versículo 40, que poucos leem, diz assim: e não quereis vir a mim para teres vida. O que Jesus está dizendo? Você tem que examinar as Escrituras. E quando você chegar até as Escrituras, você vai saber como que você faz para ter vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ó, no presente. E não entrará em condenação. Porque lembra que eu falei que vai haver um julgamento? Mas quem tem a Cristo não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então você tem que ir nas Escrituras para conhecer verdadeiramente qual é o processo que Deus colocou para nós. E ele está dizendo assim: ó, tá vendo? Muitos de vocês não querem saber como que eu faço para dar a vida eterna. Vocês não estão interessados de conhecer qual é o processo para você ter vida eterna. Então nós já vimos, não é pela religião, não é pelas obras. E aí sim nós vamos começar o assunto. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. O que é a graça? A primeira coisa, para você entender o versículo, você precisa saber o que é graça. Graça é um favor ou benevolência, bondade, que não merecemos. Que não merecemos. Por isso, a definição clássica de graça é favor imerecido. Opa! Pela graça sois salvos. Ou seja, gratuitamente, pela bondade de Deus, sem nenhuma participação minha, sem ser religioso, sem fazer boas obras, de graça. Por meio da fé. A Bíblia não fala? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todos os que o buscam. Por meio da fé. E aí ele fala: isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí ele enfatiza: não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Você imagine, se fosse pelas obras, um homem de posses poderia fazer muito mais do que uma pessoa simples. Os méritos seriam seus. O que Jesus fez? A Bíblia fala que mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de homem e desceu aqui para morrer por nós na cruz do Calvário, dizer: está consumado. Ele tomou o nosso lugar, derramou o seu sangue inocente, para que agora Ele possa dar salvação a cada um de nós, pela fé que nós temos no que Ele fez por nós, isso de forma gratuita. Esse assunto é muito importante, que muitas vezes nós colocamos a dependência da salvação de alguma coisa que você faça. Vou te dar um exemplo. Você já é crente fiel, você já está nos caminhos de Deus, você está andando com Ele,
Aí você tropeça. Primeira coisa que vem no seu coração: será que eu sou salvo? E sabe por que vem isso no seu coração? Porque ainda você está baseando a salvação através de você. O relacionamento com Deus, como cristão, é assim: hoje ele é nosso Pai. Eu, como filho, se erro, ele corrige. E muitas vezes ele corrige com vara. É um relacionamento pai e filho. Mas você não perde a salvação, porque a salvação é eterna. E a Bíblia fala que quando você aceita Cristo, você é selado com o Espírito Santo da promessa. O que faz o selo? Quando eu faço uma carta, se eu chegar no correio e colocar lá, ela não vai chegar no destino. Mas se eu chegar com aquela carta, a primeira coisa, se você não colocou o selo, a menina coloca o selo. O selo é que garante que aquela carta vai chegar no destino final. Então, salvação é uma coisa, vida cristã é outra, em que eu tenho um relacionamento com o meu Deus, e aquilo que eu planto eu colho. Você já viu? Crentes que estão passando por dificuldades, se afastaram de Deus, e está vivendo um perrengue danado. Está sofrendo. Está sendo corrigido. Então, salvação é eterna, não depende de mim. Paul Washer, que é um pregador muito conhecido, ele fala, quando ele evangeliza, a primeira coisa que ele fala para a pessoa: você quer ir para o céu? Quero, claro. Seja perfeito. Quem é perfeito? Aí ele fala: você não é perfeito. Então deixa eu te apresentar quem é perfeito, que fez tudo por você. Basta ter fé nele, confiar nele, crer no que ele disse. E aí você mostra que é só através de Cristo que a pessoa pode verdadeiramente ter um encontro com o Senhor Jesus. Vou falar uma coisa que é importante nessa situação. Primeiro, você não pertence a você mais. Você pertence a Cristo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, vamos abrir, que é bom vocês lerem, se certificarem que isso que eu estou falando é o que a palavra de Deus está nos ensinando. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, esse primeiro trecho diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Nós pertencemos a Deus. Quem pode nos tirar do amor de Deus? 1 Pedro 1, 18 e 19 é mais enfático em relação a isso, porque 1 Pedro 1, 18 e 19, dá um tempinho para vocês procurarem. 1 Pedro 18, 19 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que está dizendo aqui para nós? Você não pertence a você mesmo. A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, lá na cruz ele derramou seu sangue, e com o sangue dele ele comprou você. Não foi com ouro, não foi com pedras preciosas,
Ele derramou o seu sangue. E eu não posso acreditar que nós somos cristãos, sabendo o que Ele fez por nós. Muitos invalidam dizendo, ah, mas eu acho que você pode perder sim. Você não pode fazer nada para a sua salvação. Ela é de graça, por meio da fé. E aqui o texto fala que Cristo nos comprou. Quer dizer, nós somos dele. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. A confiança tem que estar dentro do nosso coração. Por que temer? Por falta de conhecimento. Deixa eu explicar um negócio interessante. Vocês viram que teve um caso agora de um deputado federal, Daniel Silveira. Ele foi condenado pelo STF. Não vamos entrar, não vamos falar de política. Mas o presidente da República tem algo na lei que ele poderia conceder graça ao Daniel Silveira. O presidente vai, depois do STF, ter condenado ele a 9 anos de prisão, o presidente derrama a sua graça, pega a lei e concede a graça a ele. Sabe o que aconteceu? Não pode ser condenado. Por que eu estou falando isso? Até a lei dá essa possibilidade, com certeza, por alguém que estava mexendo com a Constituição e teve uma lembrança do que Deus fez pelo ser humano. Nós somos salvos pela graça. O presidente deu a Daniel Silveira, derramou a graça, baseado no que a lei diz, que ele deixou de ser condenado. Agora, vamos dar uma olhada em João 10, 27 a 30, que é um dos trechos que mais me impressionam. E é a Bíblia que gera fé no nosso coração, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então vamos ver o que esse trecho diz. João 10, 27 a 30 diz assim: olha que interessante, você que já aceitou a Cristo, você que já se tornou filho de Deus, você que já foi vivificado em Cristo, você que agora é um filho de Deus, pela sua graça, o trecho diz assim: as minhas ovelhas, quem são as ovelhas de Cristo? Aqueles que receberam a Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Agora, e dou-lhes a vida eterna. Lembra que eu falei da graça? E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém? 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 Amém. Estamos garantidos em Cristo pela sua graça. E é interessante aqui, o meu pastor Josué, não sei quantos de vocês conheceram o pastor Josué Pereira Félix, mas sempre quando ele trazia a palavra para a gente, nesse trecho principalmente, ele falava assim: olha, está dizendo aqui que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. Jesus está dando a vida eterna para você, ok? E ele está dizendo: olha, eu estou dando a vida eterna para você, vocês nunca vão perecer. E ninguém os arrebatará da onde? Da minha mão. Então lembra, pensa num anel pequeno, coloca na mão, está na mão de Jesus. Quem pode ter essa audácia de tentar tirar você do mão de Jesus? E aí no trecho seguinte ele fala: meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Então você está em Cristo, em Deus, seguro.
Falhou? Pede perdão, continua a caminhar com Ele. Onde abundou o pecado, a Bíblia fala, superabundou a graça de Deus. Gente, eu conheço a minha vida. Vocês se conhecem. Por isso que a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Se renovam a cada manhã. Volta para Ele. Pede perdão. Porque a salvação você não perde. Mas uma vida longe de Deus aqui, como Pai, Ele vai corrigir. E vai corrigir com vara. Quem é crente não perde a salvação. E quando eu falo não perde a salvação, porque ele tem. Agora, se a pessoa não tomou a decisão, é um relacionamento que só pertence entre ela e Deus. Mas se você aceitou verdadeiramente Ele no seu coração, se você pediu perdão pelos seus pecados, você é salvo, porque a salvação não depende de você. A salvação é de forma gratuita. Gratuita. Outra coisa que é importante, não só aqui, como Cristo está dizendo que Ele garante para nós, mas você tem a palavra de Deus, que ela está mostrando que Deus te garante. Tito 1,2 diz assim: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu. Deus não mente. A gente está acostumado com um monte de mentira. Nessa época de eleição é um negócio assustador. Quem está fora do governo, não, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou resolver. É tudo assim. Mas quando passa as eleições, a pessoa assume, ela sabe, ela não depende só dela. Ela depende do Senado, ela depende do Congresso, ela depende dos deputados federais, não depende dela. Mas ela fala para quê? Para te enganar. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus não pode mentir. E se você aceitou a Cristo, verdadeiramente Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Vamos ler um texto juntos agora. 1 João. Esse texto é fantástico. Ele mostra que através do conhecimento, daquilo que você conhece, que a Bíblia diz, você pode ter certeza. 1 João, tá? Não é João. 1 João, lá próximo de Apocalipse 5, 11 a 13. Preste atenção no que a palavra de Deus está nos dizendo. Tenho certeza que muitos de vocês, essa palavra está falando forte no coração, que estão afastados e acham que Deus não pode perdoar. A Bíblia fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele pode te perdoar e você pode voltar os seus santos caminhos, porque a salvação você tem, mas por andar distante tem sido uma tortura para você viver longe dele. E para você que ainda não o conhece, você está vendo o que a Bíblia diz, e você só basta tomar posse da graça de Deus através de receber Jesus no seu coração. Aqui 1 João 5, 11 a 13 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? Vida eterna. E esta vida está em quem? Em seu Filho. Agora, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E aí João vai e coloca: essas coisas vos escrevi para que saibais que tem a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Imagine João dando uma aula aqui. Ele falaria exatamente isso. Gente, eu estou escrevendo isso aqui
para que vocês saibam, já que vocês receberam a Cristo como Senhor, como Salvador, você pediu perdão pelos seus pecados, você convidou ele a entrar no seu coração, e é pela graça que você é salvo. Eu estou escrevendo para você para dizer assim, olha, se você tem Cristo, você tem a vida. E ele fazia, eu estou escrevendo para vocês saberem que vocês têm vida, porque muitas vezes baseado em circunstâncias da nossa vida, você acha que você não é salvo, porque você está se baseando em algo que você fez e que está atormentando o seu coração. Salvação é pela graça. Deus perdoa pecados. Deus, se você de forma sincera entregar sua vida a Cristo, você é salvo. Vamos dar uma olhada em Romanos 10, 9 a 13. O próprio apóstolo Paulo, que foi um homem escolhido por Deus para escrever várias cartas para as igrejas, ele nos dá uma aula daqui de como a pessoa pode receber Jesus e como ele garante a salvação. Paulo foi um homem usado por Deus para escrever algumas cartas, que são chamadas as cartas paulinas, para ensinar doutrina dentro das igrejas, mandar cartas para as igrejas, para que aqueles que estivessem lá pudessem ensinar aquilo que ele estava passando para eles. E aqui a Bíblia diz assim, de forma clara para nós. Presta atenção, a gente usa muito isso para descrente, mas eu gostaria de usar para descrente, para que se ele não tem a Cristo, ele possa tomar uma decisão. E para também aqueles que já são crentes, saber que o dia de tomar essa decisão, que a salvação é garantida. Romanos 10, 9 a 13 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, vocês poderiam colocar aqui também, não há diferença entre brasileiro e americano, não há diferença entre russo e ucraniano, não há diferença entre judeu e grego, porque um é mesmo, é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você está aqui essa noite e você nunca recebeu Jesus, essa é a forma de você receber Jesus. O que a Bíblia fala? Em Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Jesus não entra na vida de uma pessoa forçadamente. Ela tem que reconhecer o fato que é pecadora. Ela tem que se arrepender dos seus pecados e convidar Jesus com os seus lábios para entrar na sua vida. Se você está aqui hoje à noite, significa, aonde você está aí agora, você pode falar: Senhor Jesus, me perdoa pelos meus pecados. E eu quero convidar Jesus, nesse momento, a entrar no meu coração e ser Senhor da minha vida. Quando você faz essa oração, automaticamente, a Bíblia diz que você é salvo. E o trecho está dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode ter matado 10 pessoas lá fora. Você pode ter roubado. Você pode ter se prostituído. Você pode ter uma conduta indiferente de forma sexual. Mas Jesus está dizendo para você: se você confessar e invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Nesse momento, faça essa oração e convide Jesus para entrar na sua vida.
É um processo espiritual. É um processo entre você e Deus. E aqui a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Acabou minhas dúvidas. Porque é a Bíblia que está me esclarecendo isso. Esse é o manual que eu falei, que nós precisamos usar bem para saber a verdade sobre o que Deus quer revelar a todos nós. Hebreus 7:25 é outro trecho interessante. Hebreus 7:25. Desculpa, era para me fazer um pendrive, né? Os versículos e a gente projetar ali, mas eu acabei não trazendo. Hebreus 7:25 diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar perfeitamente. E além do mais, ele te salva e ele vai viver intercedendo diante de Deus. A Bíblia fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E aqui ele relata isso nesse trecho de Hebreus. E só para encerrar, Atos 4:12. Essa coletânea de versículos, Atos 4:12. Para me ficar dentro do horário, para a irmã não me dar madura. Atos 4:12 diz assim, para encerrar: e em nenhum outro há salvação. Não tem outro meio, tá? Podem te falar o que for, pode tentar ensinar falsas doutrinas para vocês, mas Atos está dizendo: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, só através de Cristo. Meu grande objetivo essa noite era colocar para vocês que a salvação é algo gratuito de Deus para nós, e que não pode ter nenhuma dúvida. Se eu estiver amanhã no hospital, se eu estiver doente, se eu estiver para partir, eu não posso ter essa dúvida. Vocês não podem ter essa dúvida. Vocês não podem tentar garantir a salvação baseado na sua vida ou em circunstâncias da sua vida. Como crente tem que andar correto, claro. Se eu andar incorreto, Deus como Pai me corrige. A Bíblia não fala: aquilo que eu planto, eu colho. Claro. Mas a salvação é algo que só depende daquele que sofreu na cruz. A morte de Cristo foi algo extraordinário. Muito sofrimento. Ele teve as mãos pregados no madeiro, os seus pés, extremo sofrimento. Quando você vê um médico narrando a morte de Cristo, o maior sofrimento que ele teve naquela morte, além das mãos pregadas, dos pés pregados, foi que o ar, a respiração estava indo embora. Ele tinha que se levantar para cima para buscar o ar. Mas aí, quando ele fazia isso, ele rasgava a mão dele com os pregos dos seus pés. E ele fez isso porque te amou. Ele comprou a nossa vida com seu sangue. Você não pode duvidar do que ele fez. É motivo de você adorá-lo. É motivo de você viver para Ele. É motivo de você falar as boas novas para aqueles que ainda não têm a Cristo, para que possam sentir a alegria que nós temos hoje. O maior problema que nós tínhamos já foi resolvido, que é passar uma eternidade sem Deus. Os problemas que você está vivendo hoje, se você está vivendo,
são poucos diante do que seria você partir aqui sem Cristo e ir para uma eternidade sem Ele. Louvado seja Jesus por tudo aquilo que Ele fez por nós, pela garantia que Ele dá a cada um de vocês, e essa garantia que Ele dá para mim também. E se você está aqui essa noite, como você viu, entrega o seu coração para Cristo, e Ele vai te dar uma nova vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Nosso Deus e eterno Pai, chegamos diante do Teu trono, não porque merecemos, porque somos pecadores, mas pela graça que o Senhor nos deu, de nos aproximarmos do Senhor, através do Senhor Jesus. Quando o Senhor nos vê, o Senhor não nos vê mais como injustos, mas como justos, não pela nossa justiça, mas justificados por Cristo. Eu peço que o Senhor trabalhe no coração de cada crente que ouviu essa mensagem, que possa se fortalecer no Senhor, que possam confiar na Tua graça, no Teu sangue derramado por nós na cruz, e que aqueles, Senhor, que estejam aqui essa noite, possam verdadeiramente aceitar o Senhor Jesus em seu coração, receber a sua graça, receber de forma gratuita aquilo que o Senhor já fez por cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se alguém quiser conversar comigo sobre a salvação, se alguém quiser entregar o seu coração a Jesus, eu posso conversar com você após o culto. Vou chamar a irmã. Quem é que vai encerrar? O irmão. E que, se você tem uma Bíblia em casa, leia. É ela que fortalece a fé de cada um de nós. Amém? Amém. Estão felizes? Amém. Eu também. Amém. Deus abençoe. Irmão? Graças a Deus pela mensagem, né? Vamos encerrar com o cântico do hino 319. Abrigo perfeito. Deus é meu